outubro chega, a gente já sabe que ele vem todo pintado de cor-de-rosa. E não é à toa, é para chamar a atenção mesmo. O câncer de mama continua sendo a doença que mais mata mulheres acima de 40 anos. São 66 mil novos casos registrados a cada ano no Brasil. São números assustadores mesmos. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai conversar comigo sobre tudo isso é o Dr. José Guará, que é médico mastologista. Bom dia, doutor Guará. Bom dia, Elda. Um Seja prazer muito estar aqui com você. Obrigado. Esses números são de assustar, né? 66 mil casos todos os anos no Brasil. Todos os anos. Quando a gente faz uma perspectiva mundial, é ainda maior essa escalada de números. Hoje a gente tem uma expectativa de cerca de 1,3 milhões de novas mulheres que recebem diagnóstico todo ano do câncer de mama. E às vezes a gente fica um pouco repetitivo de todo outubro a gente voltar a esse tema de falar de câncer de mama. Isso é um tema que a gente repete, mas porque de fato ele tem uma importância muito grande. Ainda muitas mulheres recebem diagnóstico da doença em estágios mais avançados e por isso que a gente tem focado muito no quanto antes melhor. Quanto antes o diagnóstico melhor, quanto antes a gente se prevenir melhor. O tema da campanha é esse, né? O tema da campanha é esse. Melhor. Antes de ser o tema da campanha, já era o tema de todo, era o lema de todo mundo, né? Quanto antes melhor, principalmente para os médicos. Você diz que a gente se torna repetitivo, é verdade, a gente fala isso todos os anos, todos os meses, devia falar todos os dias. Mesmo assim, a gente ainda tem essa incidência muito grande. A gente pode dizer o quê? Que essas campanhas alertam, mas não trazem... Não posso dizer, não trazem resultados tão efetivos quanto a gente esperava? Não, pelo contrário, eu acho que a gente traz alguns resultados efetivos sim. Nos últimos anos a gente tem observado mais as mulheres se interessando em realizar os exames de rastreamento e o autocuidado em relação à mama. Veja bem, o diagnóstico do câncer de mama é um diagnóstico que vai acontecer em algumas mulheres, né? Independente do estilo de vida, algumas mulheres vão receber o diagnóstico do câncer de mama. Então, o fato de você conhecer que existe um exame de rastreamento, que existe uma forma de prevenir, de morrer pelo câncer de mama, isso traz para a gente um certo conforto. A gente tem observado no Brasil uma mudança do perfil das mulheres que recebem o diagnóstico. Então, em alguns estados brasileiros, a gente tem diminuído o estágio do diagnóstico da doença, exatamente porque as mulheres têm procurado mais. Então, essa conscientização é super importante. Eu acho que tem trazido resultado, sim. Quando a gente avalia os números do Brasil, a gente tem melhorado em termos de diagnóstico e tratamento. No Nordeste, qual é a situação assim, mais específica da nossa região? Ele continua sendo mesmo o câncer que mais mata ou o câncer de colo de útero, a exemplo do Norte, ele já fica numa situação de igualdade ou quase menor? No Nordeste, em especial todas as capitais nordestinas, o câncer de mama já liderou em relação ao câncer de colo uterino, inclusive em São Luís. Talvez o número ele seja invertido quando a gente fala em estado, mas na capital, São Luís, a incidência do câncer de mama já é superior ao câncer de colo uterino. Primeiro porque a gente tem algumas estratégias, né? A vacinação contra o HPV ela é disponível na rede pública de saúde e isso, de certa forma, tem e vai ter um impacto a longo prazo na redução dos casos de colo uterino. E, de outro lado, né, a gente tem uma mudança do perfil social da mulher. Então, as mulheres estão tendo um estilo de vida menos saudável, estão praticando menos exercício, ingerem mais bebida alcoólica, fumam mais, têm uma vida muito mais estressante, têm dupla, tripla jornada e isso acaba impactando no risco do câncer de mama. A gente devia estar na contramão desses fatores todos, né? A gente já devia ter uma vida mais saudável, a gente já devia ter se alertado para hábitos mais saudáveis, mas você diria que a carga genética é mais influente do que esses fatores externos? O que pesa mais na hora de um diagnóstico? Por incrível que pareça, e talvez isso seja um grande mito, que algumas mulheres acham que você precisa ter casos na família, que precisa ter um histórico genético, um background genético para que você desenvolva o câncer. Isso não é verdade. A maioria dos tumores de mama acontecem em mulheres que não têm qualquer histórico familiar. Logicamente que em famílias em que essa frequência é maior, a gente fica mais atento, a gente faz exames mais específicos, eventualmente alguns tipos de abordagens de medicamento ou cirúrgicas, mas na imensa maioria da população a gente não vai ter essa relação muito forte. De fator genético e aparecimento, né? Todo câncer ele tem uma origem genética. O que a gente precisa diferenciar é se esse determinismo hereditariedade que eu quero falar. É hereditário ou se ele é adquirido. Na imensa maioria das vezes ele é adquirido.
E hoje, doutor, os casos, eles aparecem mais, estão aparecendo em mulheres mais novas ou eles continuam, a mulher a partir de 40 é realmente mais suscetível à ocorrência de casos como esse? Nos dois grupos, eu diria. Ninguém escapa, não? A gente aumentou tanto nas mulheres acima dos 40 anos de idade, como a gente tem observado também um número um pouco maior abaixo dos 40 anos. Apesar de que o câncer nessa faixa de idade, aí sim, ele tem uma correlação muito forte com esse histórico familiar. E, em geral, nesse grupo em específico, a gente faz algumas estratégias quando a gente identifica algum fator de risco familiar. Mas, na imensa maioria, as estratégias elas estão ligadas mais para as mulheres que têm 40 anos ou mais. As precauções, por exemplo, hoje vocês continuam recebendo casos assim, é muito grande o número de casos em que a situação já chega quase fora de controle, ainda tem muitos casos desses, ou o autoexame, os cuidados que apesar de tudo a gente ainda tem, né? Tocar no cesto, essa coisa toda, está fazendo com que os casos cheguem ainda no começo, onde eles ainda podem ser reversíveis. A gente felizmente tem tido uma mudança, sabe? A gente observa, por exemplo, aqui em São Luís, eu te diria que há 10 anos a gente recebia muitos casos avançados e a gente tem tido uma mudança desse perfil. A gente tem recebido alguns casos mais iniciais, mas a gente ainda vê casos mais localmente avançados. É importante que fique claro o seguinte, que às vezes alguma mulher tenha medo de ter o diagnóstico e de receber uma notícia de que tem um câncer de mama. Todo câncer, independente do estágio que ele se encontra, seja o estágio inicial, seja o avançado, a gente consegue oferecer tratamento. Então isso é importante que fique claro, para que as mulheres percam o medo de ir até a unidade de saúde e fazer os exames. Só o diagnóstico já assusta pra caramba, né? A gente tem medo até de fazer o exame com medo de dar alguma coisa, né? Mas os exames, nesse caso, são fundamentais, né? Porque só a mulher vai detectar, não é isso? Quer dizer, uma coisa inicialzinha, só a gente vai detectar, né? Porque como é que vai saber antes? Então, o autoexame, ele nem sempre algumas mulheres conseguem realizar de maneira adequada, porque demanda treinamento, né? Às vezes a mulher até desconhece o próprio corpo, né? Não se toca, e aí isso acaba se tornando difícil. Então, eventualmente, algumas mulheres até que recebem o diagnóstico se culpam e dizem, olha, mas eu me tocava e não notei esse caroço, e só identificou aqui quando esse exame já mostrava um nódulo grande. Então, nesse sentido, para a gente tirar essa responsabilidade do diagnóstico da mulher, é que a gente orienta a fazer o exame de rastreamento independente do sintoma, sabe, Elda? A mulher que não tem sintoma, ela faz o exame de mamografia com uma frequência anual a partir dos 40 anos de idade e a gente tira essa responsabilidade dela de se autodiagnosticar. Mas quando a gente fala em mamografia, a gente depende de muita coisa, né? Depende do acesso a esse exame, depende de por onde ele está instalado, onde eu moro, onde ele está. Ainda é muito difícil, não, vou dizer muito... Vamos usar difícil mesmo. O acesso à mamografia, quer dizer, a rede pública de saúde, ela ainda não consegue oferecer com eficiência a realização desse tratamento? Eu vou te trazer alguns números. Em termos de cobertura mamográfica, no Nordeste, o estado do Maranhão tem a menor cobertura. E a gente faz o rastreamento na rede pública de saúde em 9% das mulheres que deveriam ser rastreadas. 9%? 9%. É o pior desempenho que tem da região Nordeste. É por falta de aparelho, é por falta de distribuição. Quando a gente vê os números de mamógrafos registrados nos sistemas públicos de informação, a gente vê que a gente tem um quantitativo para rastrear 5, 6, 7 vezes mais esse número que a gente faz hoje em dia. Mesmo? Mesmo. Então, a gente tem uma capacidade instalada de fazer uma cobertura mamográfica que supera 60% da cobertura de mulheres que precisariam fazer. E a gente tem... Aí você me pergunta, e por que não acontece? Deixa eu perguntar, por que não acontece? E por que não acontece? Então, a gente tem, primeiro, algumas barreiras. A primeira barreira é a mulher sair de casa para fazer o exame. Porque não existe um rastreamento populacional, ou seja, o agente de saúde não vai buscar a mulher em casa para fazer o exame. Segundo, ela precisa chegar na unidade e precisa o profissional prescrever o exame. Então, é preciso que eu estou anotando duas dificuldades. Que os profissionais precisam prescrever o exame. O terceiro, ela é encontrar um aparelho que faça o exame perto da sua casa. Isso. Depois que esse aparelho esteja funcionando a contento. Depois que ele esteja bem calibrado, que a qualidade do exame seja bom. E ainda assim, se o exame vier alterado, aonde é que ela vai fazer essa biópsia?
Você entende? Então a gente tem algumas barreiras que a gente precisa de fato evoluir. E eu acredito no Sistema Único de Saúde. Eu acho que de uma maneira organizada, se a gente conseguir de fato estruturar, a gente consegue entregar um resultado melhor. Mas a gente tem algumas barreiras e desafios mesmo para a gente superar. Muitas barreiras, né? Porque se eu for listando aí, eu fui contando, aí depois eu já perdi a conta. Quer dizer, o que separa a mulher do mamógrafo, que seria a coisa mais indicada nessa situação, é um caminho bem longo, né? E nem sempre ela pode percorrer sozinha. Mas sobre essas dificuldades nós vamos falar no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalinho, a gente toma uma água e volta para continuar conversando. Um minutinho só e eu volto já já. Estamos de volta conversando aqui sobre o Outubro Rosa, que esse ano tem o tema Quanto Antes Melhor, falando das dificuldades que as mulheres têm de alcançar um mamógrafo. O senhor falou que a gente tem aparelhos suficientes para fazer uma cobertura melhor do que a registrada até hoje. Mesmo assim, a gente tem essas dificuldades. Até porque o Maranhão é muito grande. Os aparelhos eles ficam concentrados mais na capital, é isso? Se você for olhar a distribuição desses sistemas de informação, a gente tem uma distribuição, especialmente em quase todas as grandes regionais de saúde, os distritos de saúde que são mais populosos no estado do Maranhão. Agora a gente não consegue atestar se efetivamente todos esses aparelhos estão funcionando, se estão funcionando a contento, se estão realizando um número máximo de exames, enfim. Mas quando a gente olha essa distribuição, de fato há uma concentração na capital, mas a gente consegue enxergar outros aparelhos nas diversas regiões do estado do Maranhão. Agora sim, de fato, o estado é muito extenso. Há uma recomendação de que exista um mamógrafo pelo menos num raio de 100 quilômetros de cada mulher para que se faça o rastreamento. Isso é uma recomendação do Ministério da Saúde. Se a gente de fato for colocar e fazer essa distribuição geográfica, talvez a gente tenha alguns vazios no estado. Mas eu acredito, volto a dizer, que se a gente tivesse um funcionamento mais efetivo, a gente conseguiria oferecer um rastreamento mais equilibrado, melhor do que a gente consegue entregar hoje. Eu imagino que fica mais aqui na capital, Imperatriz, esses polos mais densamente habitados, vamos dizer assim, né? Fica bem complicado. E a mulher, ela ainda tem restrição à mamografia? A mamografia é uma coisa meio incômoda, que dói mesmo, que aperta o peito da gente, não tem jeito. A mulher ainda tem restrição a esse tipo de exame? Eu não vou te dizer que é um exame que seja 100% confortável, mas assim... Nem 80%. A experiência é individual, sabe, Elda? Eu escuto mulheres assim, não senti nada, fui fazer minha mamografia, não senti absolutamente nada. Eu vou chegar nesse estágio. E outras dizem, eu fiz o exame e senti um pouco de desconforto. O que a gente costuma dizer é o seguinte, que o aperto da mamografia, primeiro, tecnicamente ele é importante, porque ele ajuda a detectar mais alterações. Sim. E depois a gente costuma dizer que a gente entende aquilo como um abraço apertado que a mama recebe uma vez por ano. É só uma vez por ano. Um abraço bem apertadinho. É só uma vez por ano. Só uma vez por ano. Então, dá para aguentar, né? Dá sim, claro que dá sim. É apertado, é incômodo, não é tão dolorido, é incômodo, vamos dizer. Bem desconfortável. Mas é o mal necessário. Até porque no Maranhão nós temos um registro de mais ou menos 700 casos todos os anos? De novos casos de câncer de mama, sim. Talvez seja até um número subnotificado, sabe? Que talvez a gente tenha mais casos de câncer de mama no estado do Maranhão. Pelo menos a gente vem notando isso com mais frequência. Porque aí eu volto a dizer, felizmente a gente tem recebido mais diagnósticos de mulheres em estágios mais iniciais, que procuraram e identificaram a lesão lá sem notar um nódulo no autoexame, uma lesão muito inicial e que fez um tratamento bastante efetivo, sem necessidade de fazer grandes tratamentos, eu diria. Eu entendo. Porque nesse caso você tem que estar com o olho bem atento mesmo, bem voltado para aquilo, para notar essas... O certo mesmo é procurar periodicamente o médico, que ele já vai acompanhando a tua história e já vai notando qualquer alteração, né? Esses novos casos, doutor, eles também se concentram mais na capital? A capital, ela
teria em torno de entre 350 a 400 novos casos, né? Pelo menos nos registros. Então, quase ou mais da metade, quase né? ou mais da metade dos casos, eles são provenientes da capital. É porque o perfil é muito do câncer de mama é um perfil mais urbano mesmo, sabe? O câncer de mama em populações rurais é menos frequente. Por quê? Porque, em geral, a alimentação ela é mais saudável, Isso, é o estilo verdade. de O vida estilo ele é mais de vida é saudável, diferente, a né? vida, em geral, tende a ser menos estressante. Então, em geral, né? Mas a gente ainda encontra muita cidade no Maranhão, que você, por exemplo, a gente sabe fazer reportagem por aí, assim, parece que a vida Mais corre num lenta. ritmo tranquilo. E a gente até se espanta, né? Exato. Quando chega em cidades assim, a gente está tão acostumado com essa loucura aqui, com essa correria aqui, quando a gente chega assim, puxa, ainda existe aqui, né? Acho que até aqui em São Luís ainda tem pontos bem, vamos dizer, bem onde a vida corre de uma forma mais tranquila, vamos deixar isso de lado. Mas a gente pode dizer que o câncer de mama é ainda bem reversível quando inicial? Sem dúvidas. E mesmo que não esteja tão inicial, a gente consegue controle adequado. Mas assim, por exemplo, tumores bem iniciais, a taxa de cura supera 95%. É muito grande. Não são todos os cânceres que a gente consegue ter essa taxa de cura assim tão elevada. Então é uma doença tratável e efetivamente curável. É efetivamente curável. É um dos mais reversíveis, eu diria? Eu diria. Os tumores ginecológicos, de uma maneira geral, câncer de colo uterino, câncer de mama, são os tumores que a gente consegue melhores taxas de cura quando a gente faz diagnóstico bem preciso mesmo. A gente falou da dificuldade do acesso ao mamógrafo, à mamografia. E ao tratamento, depois do diagnóstico? O que vem depois do diagnóstico? É um período onde a mulher vai ter esse suporte de tratamento, onde ela vai encontrar com mais facilidade como fazer esse tratamento depois de um diagnóstico desfavorável? Sem dúvidas, o tratamento é uma parte central, chave, né? Não adianta receber o diagnóstico de um câncer e não conseguir tratar, né? Então é preciso oferecer um tratamento bem focado. Tem alguns números importantes. No estado do Maranhão, assim, e isso é uma coisa que traz bastante felicidade para a gente, nós somos o estado que, proporcionalmente, mais oferece reconstrução imediata pós-cirurgia do câncer de mama no SUS no Brasil inteiro. É mesmo, que maravilha. Então, esse é um número que está acima de qualquer outro estado, seja do mais rico ao mais pobre, ao mais populoso ao menos populoso. Quer dizer, essa reconstrução já faz parte do pacote do tratamento e do pós-tratamento. Exato. É assegurada por lei, né? Tem uma lei federal que assegura a reconstrução mamária e a simetrização da mama contralateral, que eventualmente você faz a reconstrução e a mama reconstruída fica um pouco diferente da outra e é assegurado se fazer a simetrização também tudo pelo SUS. Então, isso já era assegurado pelas seguradoras de saúde, né? A ANS, que é a Agência Regulatória dos Planos de Saúde, já assegurava isso e o SUS incorporou essa tecnologia por lei federal. Então, a gente, primeiro foi a lei da reconstrução e depois a lei da simetrização. Mas é difícil? Quer dizer, é simples, toda mulher que recebe diagnóstico, obrigatoriamente ela vai conseguir esse tratamento? Na rede pública de saúde do estado do Maranhão, basicamente quase todos os hospitais que fazem tratamento conseguem oferecer algum tipo de reconstrução, basicamente quase todos, especialmente em São Luís. Talvez a gente tenha alguma dificuldade em outras cidades que façam o tratamento, mas especialmente em São Luís a gente tem conseguido oferecer isso. Agora, um ponto importante, nem toda mulher que recebe o diagnóstico do câncer vai retirar a mama. Então nem sempre, então nem sempre preciso colocar uma prótese para fazer a reconstrução. Pelo contrário, quanto menor a doença, menor o tamanho da cirurgia. Então isso, quando a gente oferece muita mastectomia, significa dizer que a gente está diagnosticando muito caso de tumores maiores, sabe? Isso. Então quanto menos se usa prótese, mais cirurgias menos invasivas, mais cirurgias conservadoras que a gente chama. Os casos estão sendo diagnosticados mais inicialmente. Mas o que vocês recebem mais? Eu te diria que hoje a gente tem um balanço de mais ou menos metade dessas pacientes. Antes, muito mais mulheres com tumores avançados, hoje a gente tem um equilíbrio. Né? Entendi. Mas existe fila de espera nessa situação? Por exemplo, eu recebi o diagnóstico, mas eu ainda não posso começar meu tratamento porque não tem vaga no hospital, essa coisa toda. Existe?
A gente que está na saúde terciária e quaternária, a gente não percebe muito essa fila de tratamento. Aí, assim, talvez exista uma dificuldade nas mulheres que estão, de repente, no interior, em serem encaminhadas para São Luís para fazer o tratamento ou serem encaminhadas para Imperatriz para fazerem o tratamento. Há fila hoje de radioterapia. Então, a fila da rádio, que é uma raiz, uma parte importante do tratamento, há sim uma fila hoje de espera para radioterapia. Isso é um problema que é crônico, é do Brasil, que a gente vislumbra alguma solução nos próximos anos, mas que há sim fila para a radioterapia. Agora, para a cirurgia, para a quimioterapia, não, efetivamente não existe uma fila de espera não, sabe? E essa questão da rádio, ela não é só para câncer de mama, né? Não. Essa fila, ela acontece em quase todas as situações. Quase todos os outros tipos exato, de tumores precisam entrar nessa fila de espera, eu sei bem disso. Mas então, com esses resultados todos, com essa situação que você contou, a gente pode dizer que o quanto antes melhor está acontecendo, quer dizer, o Outubro Rosa ele já consegue esse objetivo, que é chamar a atenção, que é despertar a atenção da mulher e da sociedade para a importância do tratamento, do diagnóstico precoce do câncer de mama? Eu acho que isso já está acontecendo. E, na verdade, a Sociedade Brasileira de Mastologia, quando trouxe esse lema quanto antes melhor, na verdade a gente trouxe um foco não só ligado para a doença em si, mas quanto antes melhor para tudo. Estilo de vida saudável, quanto antes melhor eu iniciar a minha atividade física, quanto antes melhor eu mudar a minha alimentação, quanto antes melhor eu combater o sedentarismo, a obesidade, o cigarro. Então, quanto antes melhor a gente cuidar da saúde, olhar para o corpo, melhor. E a gente nem falou nesses fatores de risco, né? Sedentarismo e obesidade são bem amiguinhos de várias doenças aí, inclusive o câncer de mama. Andam juntos. Andam juntos, né? Juntos. Adoram essa caminhada, essa caminhada conjunta, né? Exato. Mas olha, doutor, é muito bom esses esclarecimentos, por mais repetitivo que seja, como a gente falou lá no começo, é preciso falar e é preciso falar todo dia, não só no mês de outubro, porque o outubro é rosa, gente, mas esse rosa pode se espalhar pelo ano inteiro. Todos os meses precisam ser rosa para chamar a atenção para um problema que é grave, mas que é tratável, que é reversível, quando diagnosticado precocemente. E esse precocemente depende assim um pouquinho da gente. Vamos procurar o médico com regularidade. Se a gente acompanhar a saúde, vai ficar mais fácil detectar qualquer irregularidade. E a gente aproveita também para agradecer a sua participação na campanha e na entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço. Fico muito feliz de conversar desse tema que para mim é muito caro e convidar todas as mulheres para procurar as unidades de saúde, fazer esse exame de mamografia e quanto antes melhor, começar a vida quanto diferente. Antes melhor. É bom isso de repetir, né? Quanto antes melhor. Prometo, vou fazer a minha, dando sim. Vou fazer a preventiva ainda, mas vou fazer sim. Doutor Guará, muito obrigado. Bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia. Bom dia para você também que está aí do outro lado, que já sabe que deve se cuidar. Quanto antes melhor você começar. Vamos repetir esse negócio, quanto antes melhor, é bem legal. A gente vai vendo que quanto mais cedo a gente fizer qualquer coisa que tem que ser feita, que não deixar para depois, o resultado vai ser sempre muito melhor. Mas bom dia, obrigado pela companhia e se você já sabe que tudo isso fica à sua disposição no nosso site, você acessa a hora que você quiser, porque o conteúdo está lá todinho esperando por você, tá? E todo dia, você já sabe, 8h30, eu estou aqui te esperando. Combinado? Tchau!